De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais à vista do que a inteligência. São, para a prestidigitação, os mais facilmente imitáveis. Então, se existe alguma coisa que dá para falsificar mais facilmente, são os fenômenos físicos. Aí Kardec vai trazer uma série de explicações sobre isso. Porque também chama mais a atenção das pessoas, aguça o imaginário, aguça a curiosidade, e as pessoas então, a partir desse momento, começam a achar que eu posso ganhar dinheiro, eu posso me dar bem. E esse eu posso, existe uma outra situação que você pode se complicar muito espiritualmente falando. E é por isso que nós, como espíritas, devemos cultivar sempre conosco toda a sinceridade possível, todo o desinteresse possível, para que o nosso amanhã seja realmente de paz, de esperança, de fraternidade e luz, iluminando-nos para dias melhores, iluminando-nos para objetivos superiores de vida. Trabalhemos, pois, os nossos conceitos e vamos procurar entender cada vez mais como podemos nos defender das falsificações. Em segundo lugar, porque, despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair multidões. São por conseguinte os mais produtivos. Se aguça a curiosidade, se as pessoas ficam mais curiosas, ficam tentando desvendar aqueles truques, porque vai mexer com o imaginário das pessoas. Não importa a classe social dela, ela está vendo produzir aquele fenômeno, ele quer dar uma explicação, ele quer achar uma resposta para aquilo de uma forma que convença a todo mundo, ou seja, ele estará sempre procurando alguns meios de estar criando outras possibilidades em cima daquelas teorias. E cada um quer dar sua explicação ou simplesmente querem se divertir com os fenômenos físicos. Por isso, ele é mais produtivo. E olha o detalhe que vem a seguir. Desse duplo ponto de vista, portanto, os charlatões têm todo o interesse em simular as manifestações dessa espécie. Os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, acorrem, geralmente, em busca muito mais de uma distração do que de uma instrução séria. E é sabido que se paga melhor o que diverte do que o que instrui. Então, gente, se tem uma possibilidade que vai atrair vai ser mais atrativo para o público, vai ser mais convidativo para as pessoas se aguçarem naquelas ideias, se tem alguma coisa, é a mediunidade de efeitos físicos. É essa mediunidade que vai fazer com que as pessoas ajam, ou melhor, interajam com a situação para se divertir, para se descontrair. E como Kardec lembrou, paga-se muito mais para a diversão do que para se instruir. As verdades que a vida nos trazem, as verdades que a vida mostra-nos caminhos que nós devemos procurar, refletir e entender sobre as grandezas divinas e, principalmente, nós temos que procurar entender as nossas responsabilidades. É errado alguém se distrair com alguém que se faça passar por um médium de efeitos físicos? Não. Mas que ele não se diga médium de efeitos físicos, se diga um mágico, por exemplo. Ele vai lá trabalhar todas as formas que ele desenvolveu de criar aquela ilusão para o imaginário da população, mas não tentar fazer daquilo ali uma mediunidade de efeitos físicos. Muito embora em algumas faces dos fenômenos, dos eventos, pode existir um pouco de mediunidade de efeitos físicos ou de outro tipo de mediunidade, mas que ele não use isso, a mediunidade, com fins de explorar os espíritos para distrair as pessoas. Do ponto de vista kardecista, esse não é o caminho. Porém, posto isso de lado, outro motivo há, não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais para os que
Só a destreza se há mister, não lhe conhecemos, todavia, até o presente. O dom de improvisação que exige uma dose peculiar, uma dose pouco vulgar de inteligência. Nem produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósitos, com que os espíritos matizam suas comunicações. Isso nos faz lembrar o fato seguinte. Então, o efeito físico, propriamente dito, um prestidigitador pode produzir esse efeito. Ele pode ter a destreza de produzir aqueles fenômenos físicos para distrair as pessoas, para iludir as pessoas, sobre as mais variadas formas. Mas, aí que vem. Aqueles que exigem uma inteligência que saia da vulgaridade, que precisa de algo mais, aí já se complica. Principalmente os ditados. Aquilo que os espíritos escrevem é mais difícil de ser enganados, é mais difícil de iludir, porque os bons ditados, as boas instruções, tem sempre palavras, tem sempre aquele toque especial que o espírito deixa e pode ser identificado. O mesmo médium recebendo várias comunicações, a pessoa que está lendo sabe, isso aqui é do fulano, isso aqui é do Beltrano, isso aqui é do outro. A gente vai estudar a obra do André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. E as obras de Emmanuel, quando a gente lê um e lê o outro, a gente percebe claramente quem está escrevendo. Esse texto é do André, esse texto é do Emmanuel. Esse não é de nenhum dos dois. Porque a mediunidade é do Chico, mas a mensagem é dos espíritos. E aí ali sai bem claro, sai bem objetivo aquela situação. E um dia minha esposa lendo um texto, então tinha um livro, um texto era de homem e o outro de espírito mulher. De espírito feminino, no caso, que se identifica com o nome feminino. Aí ela fez as comparações. O homem escreve de uma forma muito objetiva, muito concisa, e a mulher ela busca recursos linguísticos, dados, que o homem não busca. Então, tem aquela coisinha assim, você prestou atenção, está lá a diferença. Então, não tem como ser um embuste. Não tem como ser uma mistificação. Aí, você consegue entender perfeitamente quando é mediunidade e quando não é. E o que acontece, então, que o Kardec fala ali para lembrar do fato? Certo dia, um homem de letras, bastante conhecido, veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium escrevente, intuitivo, e que se punha à disposição da sociedade espírita. Aí que vem a questão. Ele poderia ser muito bem um bom médium, inclusive intuitivo, mas os espíritos que trabalhavam com ele provavelmente não iam entrar na sociedade espírita parisiense. Ou iriam entrar porque fariam parte daquela equipe de trabalho. É aí que vai fazer a diferença. Porque todos os escritores são médiuns, mas médiuns de grupos de espíritos que têm um patamar de entendimento e de conhecimento compatível com aquilo que ele vai produzir. Muitas das vezes esses espíritos não querem nem crescer mais, mas também não vão cair. Eles continuam ali no patamar deles, de entendimento, trabalhando naquelas faixas de ideias. E é permitido pelo progresso de ambos, desde que não venham trazer transtornos e problemas para a vida daquela pessoa. E talvez seja até o compromisso daquele grupo de fazer aquele trabalho. Não vamos entrar em detalhes, não vamos julgar, que falaríamos aqui talvez a noite toda e não resolveríamos todas as questões inerentes. Ou seja, o médium intuitivo ele pode ser um excelente médium intuitivo na casa dele e no centro espírita ele não receber nenhuma intuição. Isso é importante que a gente entenda. Porque para você receber intuição na casa espírita, existe outro conjunto de fatores importantes, necessários e que devem existir para que o trabalho, para que as coisas ocorram de uma forma melhor. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades
nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante assentisse em dar antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Aí já entra o melindre, o cara já se assusta um pouquinho. É uma reunião particular para ele se testar. E ali realmente ia colocar em prova a sua mediunidade, a sua sintonia, a sua afinidade com que tipo de espírito. Vamos ver. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiuns experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão. Desculpem, gente. De notável precisão. Sobre questões, propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Então, o detalhe importante, se o médium é experimentado, o médium é treinado, ele vai passar as mensagens com mais facilidade. Veio um assunto diferente que ele nem conhece, mas os espíritos vão passar ali uma mensagem, vão passar ali uma comunicação, desde que haja boa sintonia, boa afinidade. E lógico, quando o médium já conhece sobre o assunto, a mensagem vai ser muito mais depurada, muito mais aperfeiçoada, mas depende muito do grau da mediunidade, da sensibilidade mediúnica da pessoa e da sua suscetibilidade à influência daquele grupo de espíritos. Muitas das vezes, o médium, durante a noite, o sono, em desdobramento, ele vai ao plano espiritual estudar o assunto e aí ele volta colocando no papel com muito mais facilidade sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Mas o nosso amigo, o que acontece com ele? Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes é mais fácil de representar do que eu supusera. Por isso, gente, que a gente não deve receber na reunião mediúnica indistintamente a pessoa. Ah, você tem mediunidade, vamos para a mediúnica. Não. Você tem mediunidade? Como está a sua mediunidade? Aí, quem vai estar como interlocutor da pessoa na casa espírita vai ter todo um aparato, todo o preparo e entendimento para começar a discernir quando ele vai precisar imediatamente de ir para uma mediúnica, até mesmo para tratamento, ou quando ele vai precisar de fazer os estudos, seguir todo um ciclo de desenvolvimento dentro da casa para que ele possa trabalhar e construir um caminho melhor ali dentro. Então, gente, é um fato bem delicado, porque se a pessoa se diz médium, tem grandes intuições, como explicamos antes, aí chega ali naquela mediúnica, os seus amigos espirituais não podem entrar, ou se entrarem, vão ter que fazer outras observações, outros aprendizados, não vai ser permitido a eles acessarem o médium deles naquele momento, por determinações que nós desconhecemos, que os espíritos mentores dizem sim ou não, ele vai criar o constrangimento, nunca mais foi visto. Mas, não estou criticando Kardec, estou falando o que a gente deve fazer hoje. Lá ele fez aquele jeito ali e mostrou pra gente, olha, não deu certo, ele não era médium, ele não tinha a mediunidade que ele queria ter, ou a mediunidade dele não era para trabalhar mediunicamente na doutrina espírita. Não vamos entrar no mérito. Hoje, se a pessoa chega na casa espírita e diz que tem mediunidade, tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, tem-se que incentivar a pessoa a estudar, incentivar a pessoa a começar a fazer pesquisas sobre o assunto dentro dos livros da codificação, para que ele possa começar a se educar, porque a mediunidade exige da pessoa uma alta educação, e se aperfeiçoar dentro daquele trabalho. Aí, se ele realmente tiver mediunidade, ele vai criando sintonia com os espíritos que trabalham na casa, e os espíritos que trabalham com ele vai se interagindo com aqueles espíritos que trabalham na casa. E aí, as coisas acontecem naturalmente. Ou a pessoa vê que a mediunidade dele não é tão mediunidade assim, ou ele vê que a mediunidade dele está ampliando, está aumentando suas percepções cada vez mais. Assim também como existem médiums que entram na reunião mediúnica, no primeiro dia começa a psicografar, começa a psicofonar, psicopictografar. Existe. E vão caminhar tranquilamente. Existem aqueles que mesmo tendo essa possibilidade toda, vão chegar lá e falar assim, não quero mais isso aqui não. E não volta mais.
E existem aqueles que passam a vida inteira dentro da mediúnica, nunca recebem uma comunicação direta, senão por via intuitiva e inspirativa, mas se ele faltar, opa, vai fazer uma falta, Jairo, já chegou no último. Então vai fazer uma falta. É por isso, gente, que quando se trata de mediúnica, reunião mediúnica, de estudo da mediunidade, todo cuidado é pouco. Não podemos fazer uma afirmação taxativa, mas nós temos que abrir o coração para acolher, para amparar, para discernir e para também tomar uma atitude enérgica de dizer: você não pode ficar na reunião mediúnica. Em casos especialíssimos que nós não vamos levantar aqui. Mas não é porque a pessoa está dormindo na mediúnica que vai tirá-la não, tá? Ah, está dormindo muito na mediúnica. Calma, alto lá, vamos com calma, não é porque está dormindo que vai ser retirado. Não é porque está dormindo que está deixando de ajudar. Às vezes, pelo contrário, é porque ele está dormindo que ele está trabalhando muito mais. Ou ela. Discernimento sempre. Bom senso sempre. E amor pelo que fazemos com a doutrina espírita sempre. Opa. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva e nos dê sabedoria para tomarmos sempre a melhor decisão nos momentos que forem necessários. Que a paz e a misericórdia e o amor do Cristo possam estar sempre envolvendo nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também, lógico, os nossos inimigos, para que eles possam se iluminar para o bem e compreenderem a importância de sabermos conviver em paz, pela paz e com amor aos que sofrem, aos que choram, para que o mundo de amanhã seja melhor para todos nós.